Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho hoje aqui para mais um vídeo e hoje eu quero passar para vocês quais os 5 estádios mais legais que eu já visitei ao redor do mundo. Vou contar para vocês depois da vinheta. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já clica aqui no botão que está aqui embaixo para poder fazer a sua inscrição e ser um membro do canal do Quero Apostar e receber em primeira mão todos os vídeos que a gente posta, inclusive aqueles relacionados às dicas de apostas que a gente coloca aqui no canal e também as notícias de regulamentação das apostas que estão avançando aí no governo, beleza? Hoje, como eu falei, quero falar com vocês os 5 estádios que eu visitei ao redor do mundo, né? As principais experiências que eu vivi, lembrando novamente que os estádios, eles estão relacionados a coisas que eu vivi no estádio, coisas que me marcaram, que eu já visitei templos do futebol, como por exemplo os estádios ingleses, e não vai ter nenhum na lista, porque sempre quando eu vou pra Londres, geralmente é fevereiro e não tem jogos eliminatórios ou finais acontecendo, são sempre jogos de temporada, nada muito marcante, então por isso nenhum dos ingleses vão estar na lista, beleza? Mas vamos lá, vamos começar. Em quinto lugar, eu não coloquei um, mas eu coloquei todos os estádios da Copa do Mundo da Rússia 2018, eu tô até com a camisa que eu comprei lá, a camisa da Rússia, e eu também silquei ela com meu nome em russo, pra vocês verem aí. E tá na Copa do Mundo da Rússia foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive a oportunidade de experienciar, e foi graças às apostas esportivas, aos parceiros do canal que acreditaram na ideia do apostador em campo e que me enviaram lá pra Rússia para poder cobrir a Copa do Mundo em loco, né? Era um dos únicos apostadores lá cobrindo diariamente a Copa do Mundo, teve pico no meu Instagram de alcance de 1 milhão de pessoas, então foi um momento incrível. E a Rússia na Copa do Mundo 2018 fez bonito, com estádios assim, verdadeiros templos do futebol mundial, cada um mais lindo do que o outro, por isso que eu não consigo citar, né, nenhum deles especificamente. Vou pedir pro Daniel colocar as fotos aí pra vocês. Eu tive a oportunidade de ir no estádio de Rostov-on-Don, que o Brasil jogou lá, o estádio de Samara, onde o Brasil jogou as oitavas, o estádio de São Petersburgo, o Brasil jogou Costa Rica, o estádio lindíssimo também. Em Moscou, eu tive também a oportunidade de ir em um dos 2 estádios que tinham lá, e cara, vocês estão vendo aí pelas fotos o quão moderno eram as estruturas, o quão monumental elas eram, toda a experiência de viver uma Copa do Mundo com pessoas do mundo todo, conhecendo gente e apostando e cobrindo e mostrando pra vocês, foi algo que me marcou demais. E se você tiver a oportunidade de ir pra esse país e conhecer alguns jogos, assistir algumas partidas, não deixe de ir, porque é realmente muito marcante, um país muito curioso, cheio de coisas novas, diferentes do que a gente tá acostumado, e os estádios são verdadeiros shows à parte, como eu falei, cada um mais lindo, mais moderno, parece nave espacial, são coisas assim que eu vou levar pro resto da minha vida toda, e eles estão aí na 5ª colocação, deveriam estar mais na frente, mas como são vários e não um só, eu vou deixar eles todos em 5º, né, porque é injusto concorrer eles contra estádios separados certinho, então vão ficar aí, mas eles mereciam lugar no topo aí pelo que foi a Copa do Mundo pra mim, tá? Em 4º lugar, eu vou colocar o Santiago Bernabéu, é o estádio da Espanha, do Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Embora eu não tenha visto um grande jogo lá, foi um jogo marcante também, porque eu vi o Cristiano Ronaldo ao vivo, era um jogo contra o Sport estava ganhando até o finalzinho, até que o Cristiano Ronaldo conseguiu virar o jogo e a torcida explodiu. E dentro do estádio também, que ele é magnífico, você já vê ele de longe, e é um templo do futebol do maior clube do mundo, e ele tem um museu também lá dentro, que é uma experiência incrível para quem é torcedor, porque tem toda a história do Real Madrid, todas as taças da Champions League, uma experiência mega imersiva. E o estádio também, ele é monumental, deixa a gente com uma visão bem acima do campo mesmo, ele vai fechando um caixote, e como eu falei, eu fui lá, vi esse jogo do Cristiano Ronaldo na época que o Real Madrid dominou o mundo todo, e eu vi um dos primeiros jogos da campanha que o Real Madrid ganhou a 10ª Champions League, então foi muito marcante estar lá, pelo que é o estádio, pelo que ele representa e pelo museu que tem no seu entorno, que é muito legal, e que se você for à Espanha também tem que dar uma passada lá. Eu também fui no estádio do Barcelona, que é o Camp Nou, mas não foram jogos tão marcantes assim, eu vi o Messi ao vivo, mas um foi um 5-0 contra o Celtic, que foi um passeio, e o outro foi um 1-1 contra o Atlético de Madrid, que ele não jogou nada, então não foi uma experiência tão marcante, embora seja um estádio também muito legal de se visitar, tá? Em 3º lugar, eu vou colocar o MetLife Stadium, que é a casa do New York Giants e do New York Jets, time de futebol americano, e é o primeiro jogo que eu vi de um futebol americano ao vivo, foi nesse estádio, é um estádio para 82.500 pessoas, vocês estão vendo aí a foto, e o que é marcante é a modernidade desse estádio, a sua grandiosidade e a forma como ele muda de um time pro outro, né? Então quando é jogo dos Giants, ele fica totalmente azul e branco, as lojas são totalmente temáticas, parece que é outro estádio do que quando é o estádio dos Jets,
Jets, que ele fica tudo verde, e as lojas temáticas e tudo decorado, fazendo alusão ao New York Jets. Então a forma como eles conseguem mudar um estádio tão grande para dois times diferentes, parecendo quase que dois estádios, é algo incrível. E ver um jogo de futebol americano ao vivo com mais de 80 mil pessoas é algo que me marcou demais. Eu lembro que eu fui lá e meu irmão tava junto, e ele tá comigo desde o início nesse sonho, e a gente se olhou, se abraçou, e foi algo legal porque a gente sentiu um pouco o gostinho de estar chegando lá, né? E foi muito marcante também essa viagem com ele pra Nova York. Espero que a gente faça muitas outras aí. O MetLife Stadium é um estádio que você tem que conhecer, beleza? Segundo lugar, não é o estádio mais bonito do mundo, mas é provavelmente a maior emoção que eu já vivi dentro de um estádio fora do Brasil, fora o da Libertadores, que eu coloquei no Galo no último vídeo. O Estádio Olímpico de Roma, que é histórico não só por esse jogo, mas por tudo que já aconteceu lá, terem símbolos do fascismo até hoje, e um estádio antigo, mas que tem uma história tão grande carregada que você sente esse drama e essa adrenalina do que é a cidade de Roma. E o jogo que eu experienciei lá foi a virada da Roma contra o Barcelona no jogo de volta 4-0, e quando eu realizei que eu tava naquele jogo, que eu vi a história acontecendo na minha frente, foi, eu acho que uma das maiores realizações que eu já tive como apostador, de entender que o que eu faço é sério, sabe? O que eu faço me possibilita assistir um jogo desses ao vivo. Foi por ter investido nessa profissão e ter dedicado que eu pude estar lá, fazendo uma viagem, acompanhando esse jogo ao vivo e vendo a história sendo feita diante dos meus olhos, assim. Foi algo que eu saí de lá completamente emocionado por ter visto a história, e por conta de só ter a possibilidade de fazer isso por conta da profissão que eu escolhi anos atrás, e de várias coisas que eu abdiquei para poder conseguir ter a experiência de ver um jogo desses ao vivo. E foi algo assim, você via os torcedores se abraçando, você via as pessoas chorando, se emocionando, o mundo todo ficou em êxtase, e eu tava lá vendo isso ao vivo. Eu tenho poucas filmagens desse jogo porque eu quis viver aquilo que tava acontecendo, e depois do jogo eu fiz alguns depoimentos e tudo mais, mas assim, ao vivo foi o jogo mais incrível que eu já assisti, e poucas emoções vão ser tão legais, não só porque foi pelo jogo em si, mas pelo que ele significou pra mim de estar lá presente num momento tão histórico e tão bacana. Então, em segundo lugar, fica aí o Estádio Olímpico de Roma, e o Roma 4-0 diante do Barcelona. Primeiríssimo lugar da lista, não é um estádio europeu, não é um estádio asiático, não é um estádio norte-americano, é um estádio latino-americano, e o estádio mais legal que acho que qualquer torcedor que gosta de futebol tem que um dia conseguir ir e ver o que é assistir um jogo na Bombonera. O estádio do Boca Juniors é simplesmente indescritível, e assistir um jogo lá é uma experiência, como eu falei, que todo mundo deveria experimentar, ter o direito de experimentar, porque é uma torcida que eu nunca vi igual, de tão fanática, e as torcidas argentinas são assim, mas a torcida do Boca é uma inflamação tão grande por conta do jeito que é feita a Bombonera, aquela caixa acústica, aquele paredão que fica os torcedores quase que um em cima do outro, quase que dentro de campo. Eu vi 2 jogos do Boca lá, o segundo foi o mais marcante, que foi a semifinal contra o Palmeiras, o jogo de ida, e a gente tinha apostado no Boca DNB, independente se o Boca tivesse ganho, tivesse perdido aquele jogo, a torcida ia apoiar o jogo inteiro, só que tava um jogo difícil, o Palmeiras tava jogando bem, e mesmo assim a torcida apoiando, e aí quando saiu o gol do Boca Juniors do Benedetto, aquele estádio explodiu, e a torcida gritando, e a gente tava lá também experienciando tudo aquilo. Foi pra mim algo muito marcante também, muito especial, porque é um templo do futebol, não é o mais luxuoso, não é o mais bonito, mas ele representa em suma o que é o futebol, né? A paixão dos torcedores. Você não precisa de ter a coisa mais bonita, mais tecnológica, você só precisa de ter emoção transbordando, e a Bombonera é a síntese de tudo isso que é ser torcedor de futebol e viver a emoção. E é pra gente, né, que é apostador, a emoção de apostar e lucrar com o evento. A gente lucrou com esse jogo, com esse gol no final, e a torcida balançando, e eu me senti um torcedor do Boca Juniors. Foi muito, muito, muito massa. E assim, essa viagem pra Argentina foi realmente marcante. A gente foi em vários estádios, foi no do Racing, foi no Independente, foi no estádio do River, no Monumental, mas não é a mesma coisa. Não tem nada mais legal e mais indescritível do que a Bombonera. Então é o estádio mais legal que eu já vi ao vivo e que tá no topo da minha lista. Então esses foram os 5 estádios mais legais que eu já visitei ao redor do mundo. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, peço novamente que você se inscreva aqui no canal, curta a gente nas nossas redes sociais, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço pra todo mundo e boas apostas!